Ah, você fica uma fotinha depois, né? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Estou iniciando aqui mais uma live. Hoje tivemos um problema técnico aqui com menos produção. Mas estamos aqui, não vamos desistir nunca. Hoje temos um convidado especial, que é Eliana Passarelli. Não podia cancelar isso, porque é muito legal ter você aqui. A gente pelos seus alunos, pela sua história, por quem você é. Esse é um quadro que o Thiago vai estar rodando com vocês aí no dia a dia. Né? Hoje eu estou só aqui junto com ele, inaugurando esse quadro, com a Eliana. E a gente vai falar de política, de justiça. Mas o que, Thiagão, quer falar? Sobre tudo. Tudo. O que envolve a Eliana Passarelli dispensa comentários, mas eu queria que você apresentasse. Fala um pouquinho aí que você pesquisou da Eliana. Boa noite, doutora. Boa noite, já. Boa noite, pessoal. Primeiramente, a gente tem o orgulho de estrear esse quadro aqui na TV Barueri. O quadro chama Café com Justiça e esse quadro ele tem o objetivo de desmistificar a área do direito, né? Desmistificar, mostrar para todos, para toda a população o que é o direito, para aqueles que querem começar, para os jovens, para quem tem curiosidade pelo direito também. E orgulhosamente eu tenho a honra de receber a doutora aqui na estreia. A honra é minha, né? Falando assim, porque realmente estrear um programa da TV Barueri para mim é uma honra imensa. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pela cidade de Barueri, o carinho que eu tenho pelo prefeito, o carinho que eu tenho pelo Jonatas, enfim, por todo mundo, né? E é uma cidade que eu escolhi como minha primeira comarca, quando eu vim como promotora de justiça, isso há 35 anos atrás. Foi promotora aqui em Barueri, hein? Foi promotora em Barueri, há 35 anos atrás. Confesso que a criminalidade era muito maior. Era uma coisa desenfreada. E, então, assim, baita orgulho de estar aqui com vocês. E a doutora reside aqui? Eu resido... Eu considero aqui, mas na verdade é Santana, né? Porque é do lado. É Alphaville, né? E agora estou indo de volta para São Paulo, porque eu resolvi agora ainda sou pré-candidata a vereadora por São Paulo, onde eu morei por mais de 40 anos também. Então eu estou voltando para São Paulo, mas não deixando Barueri. O importante é... Não, Barueri não pode perder você, pelo amor de Deus. Eliana Passarelli foi candidata a deputada estadual na última eleição. Foi uma surpresa para todos nós, a sua votação foi muito top. Tem uma votação expressiva, muito expressiva no estado de São Paulo. Hoje é a primeira suplente, né, do partido. E eu achei legal porque foi uma época que na política os promotores, policiais, né, juízes, tem um juiz, o governador do Rio de Janeiro era juiz, né? Então, o Sérgio Moro, que virou ministro, acho que 2018 foi uma eleição atípica e talvez nunca mais tenha uma eleição como essa, né? Uma eu eleição não sei, eu não sei se terá ou não, mas assim, na minha cabeça ficou uma coisa muito clara. Eu resolvi seguir o caminho da política porque eu vi que na minha instituição eu não era tão útil mais. Eu cheguei no topo da carreira, onde você... Qual é o topo da carreira de promotor de justiça? Procurador de justiça. Você trabalha só no segundo grau. Você só atua perante os tribunais. Perante o Tribunal de Justiça, no caso em São Paulo, né? Se fosse a segunda instância. É a segunda instância. E é muito chato. Você prefere a primeira instância? Eu prefiro, Por lógico. quê? Porque você vira palpiteiro de processo, né? Com todo respeito aos meus colegas, mas você dá pareceres super geniais, né? Todos os colegas lá, pareceres que são verdadeiras teses jurídicas. E no final você fica trancado dentro de um gabinete. O problema não é o volume de serviço. Mas eu acho que eu não sou útil à sociedade dessa forma. Eu sou útil dentro do processo, num processo. De cada vez. Desculpe, eu quero atuar de forma coletiva. Eu não nasci para atuar num processo, para fazer sustentação moral de um processo, para tentar convencer 5 desembargadores ou 3 desembargadores
e no final não consegui fazer a mudança que eu quero fazer em termos sociais, entendeu? Então aí eu realmente me aborreci. Quantos anos servindo no Ministério Público? 35 anos. Já você está se aposentando? Poderia ter me aposentado Não quis se aposentar. 12 anos atrás, né? Eliana, como você... Aqui um quadro que a gente sempre gosta de falar aqui, é como a pessoa começou, porque todo mundo acha que você já nasceu promotora, né? Ah, já. Não causa essa impressão? Causa impressão na gente que já nasceu promotora, né? Porque nós te conhecemos já como promotora. Você contasse um pouquinho da sua história de aluna, como desenvolveu. Eu, por exemplo, queria fazer direito, fiz direito para ser promotor, mas quando eu vi a cara de carreira, assim, não consegui tarde demais. A minha risada foi essa, né? Como é que você se torna um promotor? É assim, olha, eu na verdade, eu nem pensei em fazer direito muito. Isso que eu acho um erro, já começa daí. A gente é levado a fazer uma faculdade muito jovem, né? Com 17, 18 anos de idade, você tem que escolher, você nem sabe o que faz Você sabe o que faz um advogado, você sabe o que faz, mas você não sabe como é que você chega à carreira de delegado de polícia, de promotor de justiça, quais as carreiras jurídicas que tem, né? E eu lembro que eu detestava matemática, odiava matemática, quer dizer, ainda não sei nada. E resolvi fazer do vestibular meio que um teste vocacional. E eu prestei direito, prestei jornalismo e psicologia. E a coisa ficou mais engraçada, porque eu entrei nas 3 faculdades, aí eu não sabia o que fazer. Eu fiquei mais, assim, assustada. Eu tinha uma professora de português que dizia o seguinte, que eu deveria fazer jornalismo, porque eu sempre tive uma boa redação. E ela foi me colocando, né, numa época que o jornalismo não era nem obrigatório. A primeira turma obrigatória de jornalismo foi a minha, como faculdade e tal. E aí eu acabei prestando e entrei. Aí conversei com a minha mãe, negociei com a minha mãe em termos monetários, porque ainda naquela época as fundações eram fundações e eram faculdades prestigiadas pelas fundações, como era a Fundação Casper Libero e a Fundação, que é a PUC, né, a Fundação São Paulo. Os preços eram... dava para estudar. Sim, né? Trabalhar e estudar. Então eu acabei fazendo jornalismo e direito. Eu sempre achei que eu seria uma jornalista política, que eu seria uma jornalista voltada com uma amplitude maior, porque eu fazia direito junto. Porque na verdade eu fiquei em dúvida do que fazer. E para minha surpresa, quando eu cheguei no 3º ano de direito, eu já sabia que eu queria ser promotora de justiça e terminei o jornalismo, mas não exerci. Que legal, não sabia disso, tá vendo aí? Eu sou jornalista. Minha turma de jornalismo é de 1976. Eu sou jornalista, mas não fiz faculdade de jornalismo. Eu me inscrevi no Ministério do Trabalho como jornalista. Que os jornalistas de hoje, eles ficam muito bravos com esse tipo de jornalismo, né? Eu nem divulgo isso. Mas eu queria ter essa função de jornalista porque eu sempre admirei a função do jornalista. Eu falava, eu quero entrar no jornalismo. Eu me inscrevi. Então, e aí eu acabei acabei descobrindo ao final do curso de jornalismo que eu queria ser promotora de justiça mesmo. Obviamente, o promotor não nasce. O promotor nasce promotor, mas ele não se torna promotor porque ele nasceu. Fiquei 3 anos, 3 anos não, fiquei mais, advogando, porque logo em seguida eu me casei e acabei não só advogando, como também virando procuradora da Justiça Militar, Marinha e Exército Aeronáutica, numa época da ditadura, por concurso público também. E para terminar como promotora de justiça, aí é o seguinte, né? 12 horas de estudo por dia, 12 horas confinada. Já tinha 2 filhos pequenos naquela época, o Gabriel e a Lívia, e pauleira. E não entrei no primeiro concurso, obviamente. Fui entrar no 3º concurso. Não, mas sempre estudando. 12 horas por dia, assim, trancada. Nessa época eu era procuradora da Justiça Militar. Eu começava a estudar às 9 da manhã, parava às 3 da manhã. Porque eu ficava trancada na auditoria militar estudando. Caramba. É uma coisa assim que
tem que ter garra, né? Tem que ter Tem que ter muita vontade. força de vontade para querer ser... Porque eu já tentei. Fui atrás, mas eu era garoto ainda. Logo iniciei a faculdade. Eu tinha vontade de ser promotor, mas acabou não virando, não deu certo. Mas hoje você, desculpe, né? Você tem uma carreira brilhante também, assim como o Thiago. Quer dizer, não dá... Eu acho que é a mão de Deus, né? Porque eu também acho. no final eu acabei me encontrando no Ministério Público, né? Eu tenho essa... Eu acho que é um dom mesmo, né? Esse feeling e procuro fazer justiça o máximo que eu posso. Eu não sou uma acusadora, eu sou uma promotora de justiça, que eu acho que é muito diferente. Eliana, na sua carreira, qual o caso mais te marcou? Tem muitos, mas eu vou falar uma coisa. As pessoas me falam em altos homicídios, né? Coisas assim, que eu participei como promotora de justiça, casos horrorosos, mas eu vou dizer que um dos mais tristes assim da minha carreira foi o trote da USP que matou aquele menino Edson Schuet. Lembra-se dele? Que Sim. jogaram na piscina e tal. Esse foi o caso que eu pessoalmente mais sofri. Um dos. Porque aí você vê o que faz o dinheiro, o que faz a influência, o que faz, né, as pessoas serem más. Elas são más. Né? Então você percebe que há uma cooperação, um corporativismo horroroso. Este foi um caso que me incomoda até hoje profundamente, onde eu tenho certeza que a justiça não foi feita. Você acha que foi esclarecido esse crime? Foi esclarecido. Quatro naquela época, estudantes, hoje médicos, foram denunciados. A vida continua dessas pessoas? Claro que continua. Quem morreu foi o pai do menino de melancolia. Morreu, o pai morreu. Morreu há muito tempo atrás de melancolia. A mãe se tornou louca. Eu estou falando louca na acepção correta da palavra, segundo o que eu soube, que é uma pessoa que passou a delirar na rua. Ele perdeu as faculdades mentais. Sim, total. Passou a delirar na rua. Né? E para muitos foi uma perda, assim, né? Uma perda. Então, você vê, fica uma certa impotência, né? Total. Você, para promover, você é um promotor, você promove a justiça, né? E aquilo acaba indo num bom viés, que mesmo você com o poder de promover a justiça, não consegue fazer a justiça. E um processo que eu diria, em termos de prova, muito bom. Mas não bastava ter boas provas, né? Porque o viés da influência ali foi muito grande. Como separar o lado emocional nessa hora? É difícil. É difícil. Até porque eu fui muito perseguida, pessoalmente falando. Eu, a outra promotora, que é a doutora Maria Amélia Nardi Pereira, o delegado de polícia, o Marcelo Damas, nós fomos altamente perseguidos. Até que o crime no Supremo chegou. O negócio foi tão... aviltante, né, a gente falar isso. Mas o bom é que a gente começa a ver as pessoas pagarem por aqui mesmo, né? Acabam se tornando, eu diria assim, pessoas ignóbeis mesmo, né? Então o negócio é muito triste é uma frustração, muito né? grande, muito grande. E ver um inocente morto e os culpados literalmente prestigiados. Você acha que isso foi um trabalho dos advogados? Claro. Eles que... Claro, não tenho menor dúvida. Não só, aliás, os advogados estavam lá para isso, né? Obviamente. Sim, lógico. Mas não vamos dizer que não houve ali influências superiores, porque obviamente aconteceu. Isso eu tenho certeza. Infelizmente a impunidade no nosso país ela é gritante. Ela é gritante. Ela é irritante, ela é gritante. E por isso que eu falo, eu acho que eu ainda quero fazer muita coisa que eu não consegui fazer enquanto promotora de justiça. Como mudar isso, Eliana? Se você está num ambiente de promover justiça, não consegue mudar, e tem essa frustração de não conseguir fazer a justiça num caso específico como esse, como deve ter inúmeros casos que você foi lá e
deu uma canetada, a canetada pesou. Tenho certeza que você é muito bom nisso. Na sua visão, o que seria diferente que poderia fazer a justiça? O que teria que mudar? Vamos começar pelos legisladores, né? Vamos começar mudando de verdade o Código Penal e o Código de Processo Penal. Aí as pessoas falam assim, o Código é velho. Não, o Código não é velho, gente. O que aconteceu foi que em 1984 teve uma mudança na parte geral do Código Penal que é ridícula. Né? E eu sempre falo, vai olhar quem é o legislador, né, do Congresso Nacional em 1984, por favor. Deem uma olhada quais eram essas pessoas. Porque estão aí ainda. E fazendo a velha política, o que me irrita profundamente, né? Então, assim, o Código Penal de 1940 é melhor do que a parte geral de 1984 para frente, que botou todo mundo né, no delírio da impunidade. E de lá para cá é uma zona, né? É uma zona. Tiago, eu tô mais famoso que você, cara. Você, o quadro é seu, tá? Eu tô deixando, tá indo bem. Mas manda aí, Tiagão. Fiz algumas perguntas que a doutora atuou em grandes casos de comoção nacional, né? Qual foi o primeiro? Nossa! De tantos. Eu acho que o primeiro... O primeiro que mais marcou, né? Mais marcou. Não, o primeiro que eu atuei, assim, que mais chamou a atenção na minha carreira foi em São Caetano do Sul, um atropelamento, onde pela primeira vez houve a denúncia de homicídio por dolo eventual num acidente de trânsito. Na verdade não era acidente, porque ele bateu sozinho, ele atropelou uma família inteira, 3 crianças que morreram na hora. Nossa. E a mãe, eles estavam voltando de uma igreja. E pela primeira vez na justiça brasileira eu tenho isso registrado no primeiro congresso do Tribunal do Júri Nacional, a minha denúncia com dolo eventual com 3 qualificadoras, onde a minha tese vingou do dolo eventual, entre aspas, no acidente de trânsito e mais, com qualificadoras, porque, por exemplo, uma das vítimas, que era uma menina, ficou no capô do carro e ele ficou girando com o capô, virando o carro para a menina cair, para ele poder fugir. Um racha, obviamente, então era a prática, né, entre aspas, de querer aparecer, procedimento de autoafirmação, possibilidade de defesa e o meio cruel que foi esse de fazer um zigue-zague com o carro para a menina cair, para ele poder fugir, porque ela estava presa no capô do carro. Deus. Então, esse foi o primeiro caso assim que eu decidi, entre aspas, dar a cara para bater, né? E briguei feio por conta disso, obtive sim, sucesso, e de lá para cá não parou mais o dolo eventual nos acidentes que não são acidentes de automóvel. Tiago, deixa eu te falar, essa semana eu conversando por telefone com uma pessoa, eu a vi e visitando uma pessoa, uma foto dela em um vídeo no Facebook, e ele sabia, ele deveria estar em casa porque estava com o vírus, com o coronavírus, com o Covid-19. Eu liguei para ele e falei, meu amigo, você sabe que você pode responder por homicídio? Porque você tá com o vírus, cara. Você já sabe uma coisa, você não saber... Homicídio doloso. Dolo eventual. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque para as pessoas que estão em casa, Eliana, é uma coisa que tem que levar a sério. Se você sabe que você está com vírus, fica em casa, pô, não vai pra rua. Olha, eu vou dizer o seguinte. Vocês se lembram, vocês são jovens, talvez não se lembrem disso. Eu estava no primeiro do júri, tinha um indivíduo que ele era contaminado pelo vírus, da AIDS, sim, o HIV. Sim. Ele era portador de HIV e ele andava, ele próprio se tirava o sangue e injetava nas pessoas no meio da rua. Que absurdo. Injetava. Obviamente, eram vítimas em potencial, não significava que elas fossem morrer, não significou que elas fossem serem portadoras do HIV.
Bom, conclusão, ele foi processado por tentativas de homicídio no primeiro tribunal do júri. O processo não era meu. Eu não lembro, agora não vou lembrar quem é o colega que processou. Mas é o caso. Quer dizer, se você está contaminado, nós já sabemos que é uma doença letal, altamente contagiosa, e você sai por aí, né, não está em isolamento, está provocando exatamente essa propagação do vírus, desculpe, é tentativa de homicídio. Foi o que eu falei para a pessoa. Falei, olha, eu fui bem contundente. Falei, você pode ser preso. Com certeza. E pode ser preso, que é mais legal, preventivamente, né? Provisoriamente. Exatamente. Então eu vejo uma força, eu estou só citando isso porque a gente vê essa conscientização das pessoas na rua e falta um pouco disso. E as pessoas têm que ter consciência que ele é tão homicida quanto uma pessoa está com uma arma e atira em outro. Porque se eu estou portador de um vírus letal e eu vou falar com as pessoas, não aviso, por mais que eu use máscara, passa o álcool gel na mão, isso não vai te não, você isentar. tem que ficar em isolamento, né? Não é nem por mais que eu diga, não diz, fica lá na sua casa e fica quieto, né? De preferência na sua casa, se não der você vai para um hospital. Mas um indivíduo que está nessa situação, que tem consciência da doença, comprovadamente, bom, digamos que você mesmo viu, né? Digamos que a pessoa ao lado dele tenha imediatamente sido contagiada, o que acontece? Já está. Já é uma tentativa de homicídio aí com uma vítima. E para essa pessoa, eu falei para essa pessoa. Assume o risco de produzir. Eu disse para ela, olha, para dar uma amenizada na sua pena, se você, caso for denunciado, avisa para a família que você estava portando o vírus e você foi visitar. Nossa, coisa irresponsável, gente. Porque pode ter um atenuante para ele, porque ele tentou ali avisar. E hoje eu fiquei sabendo que uma outra pessoa que estava junto com essa pessoa também foi contaminada. E eu falei, olha, se alguém morrer, o sangue está nas suas mãos. É isso mesmo. Eu fui bem contundente, porque nós estamos falando de crime aqui, a pessoa que atropelou, o caso do garoto da piscina, né, lá na USP. E que você vê que são pessoas normais, entre aspas, mas não são. Exatamente, não são. Mas, e aí a pessoa está portando o vírus e está andando como não acontecesse nada, gente. Isso não pode. Isso é uma coisa... Isso é um crime também das pessoas. Mas é um crime mesmo. Isso aí não é um crime de homicídio, de tentativa de homicídio, no mínimo de tentativa. Sim. Então... Tiago, de novo eu estou em sua frente. Quer dar café para a Liliana? Que lindo. Olha que chiquérrimo, gente. Eu amei, ó. Tem, não é de mentira. Eu não quero café. É pra você. Mas eu não quero café, toma você. Olha que lindo, amei, gente. Obrigada. Açúcar ou adoçante? Açúcar, porque a vida já amarga demais, né? Toma um café, Tiagão. Açúcar, a gente precisa de açúcar na vida. Legal. Estão fazendo propaganda, viu, gente? Do açúcar aqui, por favor. Pessoal, hoje meu patrocínio. Doutora Eliana Passarelli. Tá ótimo, obrigada. Obrigado, café. Do procurador de justiça, tá aí na segunda instância já aí. Amiga nossa, né? Então nós já abrimos esse canal aqui, Eliana, para democratizar. Eu adorei. Democratizar, achei sensacional. Trazer pessoas como você para humanizar principalmente as funções públicas, né, Thiago? Eu digo aqui, já disse aqui, Eliana não nasceu promotora de justiça, né? Ela batalhou tá aí, muito, guerreira, tá aí no viés político aí, e eu particularmente vou dar uma força na campanha dela agora. Amém. Né? Vai se eleger vereadora, se Deus quiser, em São Paulo. Pré-candidata. Pré-candidata a vereadora, e eu tenho certeza que se São Paulo ganhar uma vereadora como você, Eliana, vai ganhar uma grande vereadora, porque vai ser um diferencial para a cidade de São Paulo, que precisa tanto. Olha, uma grande vereadora eu não diria, mas uma vereadora aguerrida, isso você não tem a dúvida. Não, porque não grande, seria grande, é uma grande promotora. Eu não tenho a menor, eu nunca tive, eu acho que o meu grande X da questão, o problema é esse, eu nunca tive medo de nada. O que eu acho ótimo para minha carreira, né? Claro, eu outro dia dando uma palestra, eu cheguei lá à conclusão e falei, nossa, isso é sério, né? Como é que eu criei meus filhos e não perguntei a eles
se eles queriam ter uma mãe promotora de justiça. Que, gente, é uma outra coisa. Eliane é brava demais. Essa mulher é brava, viu? Ela... Mas eu fiquei... Não queira pegar no tribunal do júri, cara. Não queira. Eu fiquei pensando, falei assim... Gabriel que eu diga e a Lídia que eu diga, né? Não, eu sacrifiquei muito meus filhos, né? Sim. Eu sacrifiquei, porque a minha vida foi uma vida sacrificada, assim, no afã de querer fazer justiça mesmo. Ameaçada toda hora. Mas eu fico assim, estou ameaçada de morte. Até porque toda vez que eu estou ameaçada de morte, eu vou lá e vou buscar quem me mandou, entendeu? Lógico. É minha função. Sim. Mas não é esse o problema. O problema é que assim, eu não perguntei para os meus filhos se eles queriam, né, ter essa dificuldade na vida para lidar com as coisas. Teve algum momento de ameaça dos filhos? Porque Sim. uma coisa é ameaçar a gente, por né? isso que eu digo. Filho aí... Sim, teve um momento sério na minha vida, onde na verdade o alvo eram os meus filhos. E eles tiveram que tomar assim... Não, tiveram que tomar porque eles eram adolescentes, não tomaram, mas eles foram assim, extremamente cuidados no sentido de toda a proteção necessária enquanto a gente não desvendava o mistério, né? E eu lamento, porque eu obriguei-os a viver uma vida, né, mais contida. Sim, não foram jovens, adolescentes normais, assim, né, que tiveram a liberdade que se tem hoje. Sim. Né? E hoje são pessoas extremamente preocupadas também, porque sabem que ainda são alvo de muita coisa. O Gabriel tentou fazer direito, não fez direito ainda, não fez? O Gabriel foi até o 7º semestre de Direito, acabou indo viajar para a China, né? Ficou na grande China, empresário. um grande empresário hoje, graças a Deus. Filtro Saraiva. Não, É isso? o sócio Saraiva, não é Filtros, é Original Filtro. Original Frios, é verdade. Original Filtro. Filtros para caminhão, máquinas agrícolas. agrícolas. O Gabriel, e eu achei, e o Gabriel sempre foi empreendedor, né? O Gabriel, ele foi para a China, ficou um tempão lá e achou um negócio, encheu um container de coisas e voltou para cá. E hoje ele é um fabricante, né? Então é um cara que tem todo Ele o seu surfa valor, ainda, né? não? Surfa muito. Você queria que algum deles seguisse a carreira de Promotora? Não, a minha filha é advogada. Mas a minha filha me falou uma coisa, acho que ela tinha uns 15 anos de idade, não sei quem falou para ela assim: por que você não vai fazer direito como a sua mãe? Por que você não vai ser promotora com a sua mãe? Ela virou e falou: porque eu não quero fazer com os meus filhos o que ela fez com a gente. Caramba, cara. Difícil, hein? Aí doeu. Essa foi a resposta. Né? E aí realmente eu falei, né? Sabe que a carreira política também não é diferente disso. Ela rouba a gente das pessoas que a gente ama, de filho. Minha filha reclama de um aniversário que eu não fui. E eles têm razão. Eu não lembro disso. Eu lembro que fui em todos. Ela disse que teve um que eu não fui. Ou ela tá dormindo, não sei. A Silvia está perguntando aqui se é difícil se envolver emocionalmente nas questões da promotoria. Se é difícil ou se é fácil? Ela falou que é difícil. Então o negócio é o seguinte, eu tenho aí... Difícil não se envolver emocionalmente? É difícil, mas você tem que ter um filtro. É difícil e eu tenho 21 anos aí de terapia lá atrás, para não me envolver... Mexeu muito a cabeça? Não, e para não me envolver com os problemas das minhas vítimas. As vítimas, os grandes problemas que afetam essas vítimas, é um problema delas. É um problema meu, do ponto de vista profissional. Eu tenho que resolver. Mas eu não posso levar para minha casa e para minha família o que é um problema, é uma dor destas vítimas. Eu tenho que dar solução. Esta solução tem que partir de um zíper que eu fecho e falo: eu sou a profissional nesse momento. Eu tenho que dar solução para que estas pessoas não sofram mais. Mas o sofrimento delas não pode ser o meu sofrimento. Porque senão eu não trabalho. Uau. Emocional é mais difícil quando se trata de um crime de estupro ou de feminicídio? Não, todos são... Você vê, por exemplo, agora, eu
não estou envolvida profissionalmente, mas enfim, ouvi um pai que perdeu um filho, enfim, eu não posso dizer que foi morto, porque ainda não sei se foi morto ou se suicidou-se, também não sei, enfim, um rapaz de 16 anos. A dor desse pai é contundente. Com certeza. Né? Quer dizer, eu não tenho mais um filho de 16 anos, mas eu tive um filho de 16 anos, né? Agora o meu filho tem 37, mas tem uma neta hoje de 15 anos. Então você vê a perda, como é que funciona. Então, estupro é muito grave, quer dizer, todos os crimes são graves, né? Eu não entendo como é que as pessoas podem dizer, isso é um crime, é um crime anão, é um crime pequenininho, é um crime, sabe? Você ser roubado no meio da rua, é normal se roubar celular. Não, gente, não é normal. Não é normal. Então você não pode falar ao celular quando você está na rua. Tudo bem, você acaba se precavendo não falando ao celular. Mas o normal é que você ande livre, leve e solto falando ao celular. É o inverso. Né? Então as pessoas acham que o normal é o bandido te atacar e você ser vítima por não poder andar na rua falando ao celular. Gente, peraí, calma, é o contrário. Quer dizer, tudo é extremamente violento. Quando você pega uma pessoa idosa, que é o furto, ou a trombada, digamos assim, para tirar um celular, isso é de uma violência horrorosa. Quando você pega uma história de maus tratos em abrigo de idosos, onde empreende os idosos com lençóis para que ele não possa levantar para ir ao banheiro, isso é cárcere privado, isso é tortura. Verdade. Privação. Não é? Então, quer dizer, quando as pessoas falam assim, isso é um crime menor. Não é um crime menor. Claro, para mim, nada se compara ao crime mais grave, que é a perda da vida, seja por que lá for, né? Mas... A Ana Júlia é a filha do Anderson. Que linda! O Anderson vazou, ele estava aqui, ele estava cansado, ele foi embora. Ela estava fazendo um cursinho para entrar na faculdade pública lá São Francisco? São Francisco. Ela quer entrar lá de qualquer jeito e disse que vai ser promotora. Ela perguntou, doutora, como foi para a senhora, como mulher, estar dentro desse mercado de trabalho, né, com a justiça? Encontrou dificuldades? Claro. Por ser mulher? Claro. Encontrei dificuldades. Por incrível que pareça, a dificuldade não está dentro. Naquela época não entrava mulher. Mas esse caso, porque Não, naquela época não... Promotora não tinha, né? A gente tem histórias, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem de programa, mas a gente tem histórias aí milenares muito engraçadas. Por exemplo, você não podia... Eu vou falar uma coisa verdadeira. Você não podia comprar mods na cidade onde você era promotora. Pergunta pra depois, tá? Porque a cidade inteira saberia que a promotora de justiça estaria menstruada. Nossa, que absurdo! Regras. Você não podia falar ao telefone, porque é óbvio que não existia telefone celular, com a sua família do hotel onde você estivesse hospedada na cidade onde você trabalharia. Mas por que isso? Por causa da extensão e porque as pessoas saberiam quem era a sua família, quem era não sei o que e tal, nem com o namorado. Nossa. Não podia, era proibido pela corregedoria. Então tem coisas assim muito engraçadas que se aplicavam naquela época que hoje não faz mais sentido. Mas o preconceito que eu tive não era da minha carreira. Claro que não entrava mulher, porque eles achavam que mulher dava muito trabalho. Né? Mulher tinha mais chilique do que homem, mulher era mãe, mulher tinha 500 mil coisas. Olha, isso não é tudo, é verdade, mulher é mais difícil trabalhar. Porque a mulher é mais dura, né, gente? Então a chefe na TPM, meu Deus do céu, não é fácil não. Então... Não, mas na carreira eu não tive. Eu tive depois problemas, né, obviamente, com enfrentamento por ser uma promotora de justiça, ter um poder, né, com alguns advogados, com juízes. Os juízes também era mais difícil, porque o pessoal era meio parceiro, né? Trabalhava
Até hoje todo mundo se respeita bastante. Mas olha, é engraçado. Tem coisas assim que até você falar que você é você, leva tempo. Tem que ser mais duro que os outros homens, né? Não de mulher assim. A gente recebeu uma pergunta aqui, a gente já ia adentrar nesse tema. O Dr. Levi Tomás, um advogado lá de Cotia, especialista em marcas e patentes, vai estar aqui conosco também qualquer dia. Ele perguntou: a doutora acredita na ressocialização do preso? O sistema penitenciário está preparado para ressocializar? Não. Não e não. Eu acredito na ressocialização. Esse fica o pior quando sai de lá, não vai pra lá. Eu acredito na ressocialização do preso quando você tem uma atividade fim. O que é isso? Olha, eu vou dar como exemplo rapidinho. Romão Gomes. Presídio Romão Gomes, presídio militares. Eu fiz a corregedoria deles por alguns anos. Lá, eles começam cantando o hino nacional, hasteando bandeira, porque são militares. Eram militares, né? Grande parte expulsa. Mas o que acontece? Lá eles trabalham. Não tem conversa, eles estudam. Se você tem... quando eles vão trabalhar fora do presídio, eles têm tolerância de 10 minutos para chegar. E é feito o percurso que ele faz de todo jeito, de carro, de ônibus, de trem, de qualquer maneira. E tolerância de todas as formas que eles se encaminham ao trabalho, de 10 minutos para retornar. A maioria terminava estudando, mesmo fazendo faculdade, e se colocando no mercado de trabalho. Isso é um tipo de ressocialização. Mas vamos mais além. Nós temos uma ressocialização desse povo que está lá e que não teve nem escolaridade, não tem, gente. Mas eu vou mais além. Nós temos crimes que, me perdoem, não são ressocializáveis. São psicopatas, são perversos. Então, para essas pessoas, eu sou contra a pena de morte, mas a prisão perpétua, eu sou absolutamente a favor. É retirar o indivíduo da sociedade. Agora, como é que a gente ressocializa um preso? Dando dignidade a ele. Sim. Como é que a gente dá dignidade? Através do trabalho e do estudo. Sim. Então, é impossível você falar em ressocializar e deixando o cara na vadiagem lá. Não que ele escolheu ficar na vadiagem, mas que ler um livro lhe dá 3 dias, dá a remissão. Né? Sabe? Por favor. Isso é subestimar a inteligência de qualquer um de nós. Então, tem crimes que eu não acredito em ressocialização, não. Tem crimes que são abomináveis e que essas pessoas têm que ser retiradas, sim, da sociedade. É aquilo que eu falei. Agora, também tem o seguinte, está lá, meu filho, você quer dormir num colchão leve, limpo e solto? Vai trabalhar. Em todos os lugares do mundo é assim. Você trabalha para obter algumas vantagens dentro do presídio. Se não trabalhar, não tem vantagem. Já está falando de prisão? Isso é pior. Vamos falar, já que estamos falando de prisão. Prisão em segunda instância. Qual a sua visão sobre isso? Não, prisão para mim é em primeira instância. A autoridade do juiz é a mesma. Olha aí, ó. Oi, como é dura. Qual é a graça de você ser juiz, né? Você lá presta concurso, sei lá, você é juiz. Gente, juiz de futebol, quando você expulsa, não está expulso? Você fica esperando o conselho resolver, o tribunal? Desculpa, é a mesma coisa. Você não é juiz? Mas você não acha que cometeria injustiça por conta disso? Porque a segunda instância é para se ter uma segunda avaliação. Você falou bem, uma segunda avaliação. Tem gente que precisa ser pré-avaliada. Pré-avaliada. O que significa que tem que prender logo em seguida ao cometimento do crime. E guarda. Entendeu? Então eu não vejo se um juiz que estudou tanto quanto os 3 que estão em segunda instância, qual é o privilégio? Ok, tá bom, então nós vamos fazer a prisão em segunda instância, mas a prisão em terceira instância, como está acontecendo nesse país, por favor. Né? O que você achou da papagaiada dessa briga do Bolsonaro com o Moro? Moro. Explico. Eu estou atrapalhando você. Não. Eu explico. Porque uma coisa puxando o outro. Eu gosto do Sérgio Moro. Gosto. Eu votei no Bolsonaro. Eu também. Não tenho vergonha disso. Não tem por que ter vergonha, né? É uma coisa... Eu ia votar em quem? No PT? Então,
que eu acho que aconteceu ali, primeiro, eu acho que se eu fosse o Moro eu teria feito a mesma coisa. Eu não ia admitir esse tipo de ingerência. É muito sério isso. Mas ele perdeu muita coisa, hein, Eliana? Não, mas é um tipo de ingerência que preocupa, né? Quer dizer, eu tenho uma instituição lá que é técnica, que é, sabe, assim, não, eu não quero. Mas aí eu explico. Isso aconteceu comigo na Secretaria de Justiça quando eu fui trabalhar com o Dr. Paulo Dimas. Agora, você acabou de sair de lá. Dr. Paulo Dimas, um grande secretário de Justiça, e foi presidente do Tribunal de Justiça. Né? Sim, um desembargador queridíssimo. Sim. Eu, procuradora de Justiça. Teve um dia que foi muito engraçado lá. Ele virou e falou assim, eu discuti com ele uma coisa, aí ele, com a secretária adjunta, a secretária executiva, a doutora Ana, que também foi juíza, falou assim, mas afinal, quem é que manda aqui? Mas afinal, quem é que manda nisso? Tipo assim, sou eu que mando? Eu falei, eu. Ele olhou pra mim e tomou um susto. Assim. Eu falei, explico. Eu não sou coordenadora? Então, quem manda sou eu. Eu te obedeço, mas nesse aspecto, quem tá mandando sou eu. Aí ele deu risada e falou assim, não, então nós mandamos, né? Ele conciliadoramente colocou isso. Ali com o Moro, pra mim, o que aconteceu foi o seguinte, ele teve um ataque de juizite. Você acha? Eu acho. Ele foi juiz. Ele não foi membro do executivo. Assim como eu, quando o Dr. Paulo me perguntou, E não foi o que frio, você né? acha? Ele devia ter sido frio, né? Então, ele não discutiu isso com quem deveria ter discutido, que era o chefe dele, do executivo, né? Porque ali ele não era o juiz, assim como na minha secretaria eu não era a promotora. Juizite aguda. Não é? Eu acho que faltou para ele esse... Que eu também descobri que me faltou quando eu falei para o Dr. Paulo aquilo, que me faltou, depois pedi desculpas, essa ponderação de que, peraí, agora eu estou no executivo, é diferente, eu tenho um chefe. Tudo bem, eu não concordo, então eu tenho que ir discutir com o chefe e ponderar com o meu chefe o que eu não quero, o que eu não gosto e por que não pode ser assim. Porque o técnico sou eu. Eu acho que o Moro, ele passou a linha. Ele tinha uma linha que era... ele estava ali, ele era um juiz, né? Conceituado, tudo trabalho. Autoridade. Uma autoridade. Autoridade judiciária. E além de ser uma autoridade judiciária, ele emblemático. Fez uma coisa que marcou o nosso país, né? Lógico. Que é a Lava Jato e tudo mais. Totalmente favorável. Mas e um cara inteligente. Inteligente. Eu acho que o Moro ali, ele foi muito... Ele não foi... Ele tinha sido frio, porque se ele fosse um pouquinho frio, ele engoliria mais um pouquinho agora em setembro. Não, eu acho que... Que é a primeira vaga no STF aí. Não, eu acho que não seria nem por aí. Assim, para mim, ele não precisa ir para o STF. Significaria o seguinte, e ele fez um excelente trabalho. Gente, olha, pela primeira vez eu fui dar uma palestra, eu fui convidada, eu fui com muita honra dar uma palestra sobre o CRAVE, Sim. Que é o Centro de Referência de Apoio à Vítima, que tem aqui em Barueri, Sim. que foi criado pela Secretaria de Justiça. E um trabalho da doutora Eliana, ela trouxe pra cá, ela fez questão, ela tem que... Foi o primeiro lugar. E foi uma luta em todos os sentidos, que vamos pular essa parte. Mas foi excelente, né? Eu acho que é um trabalho para a sociedade assim... Sim. Depois você fala um pouco sobre o CRAVE. Vou falar, é importantíssimo. Então, e aí o que acontece? Desculpe, eu me perdi um pouquinho agora, a gente estava falando do CRAVE. Eu fui a palestra. A palestra, então, foi a primeira vez, gente, que eu pude ir, eu e mais o Brasil inteiro, mais o Brasil todo, com representantes, dar palestras dentro do Ministério da Justiça para falar dos direitos humanos das vítimas. Qual ministro se preocupou até hoje, ministro da Justiça, em falar sobre direitos humanos das vítimas? Foi um ciclo maravilhoso. Quer dizer, o cara teve peito para fazer isso. Vamos falar de vítima aqui. Né? Vamos falar de perda de pessoas aqui. Né? E no final, eu acho que ele acabou se perdendo exatamente aí. A hora que ele
que ele não foi conversar com o chefe dele e ponderar. Eu acho que ele poderia ter saído de uma forma mais... Não foi o Moro ali, eu não vi o Moro ali. Não era o Moro. O Moro sempre é um cara frio, calculista, e até no momento que ele começou a sair e que vazar... Ele saiu com dignidade. Eu achei que eu também teria saído. Então, mas eu acho Mas para aí. Mas eu acho que... Só sai. O segundo momento que ele fazer uma coletiva, colocar em dúvida o Poder Executivo, o presidente, o que poderia, tem interferência, ficou muito ruim ali. Não, eu preferia ter saído sem nenhum tipo de satisfação. Como foi o grande ministro da Saúde aí, o Mandetta, saiu, fez um excelente trabalho e saiu e estava dele. Dignamente, olha. No entanto que os resultados do Mandetta, do que ele dizia, tá aí, para quem vê. Quem quiser ver o que o Mandetta está falando, está dizendo, e aí coloca o ministro da Saúde para agradar o presidente, né? E acaba... Sendo um desastre, né? Foi um desastre. Agora, eu só espero que ninguém se utilize disso politicamente nesse momento tão grave, né? Que a gente está vivendo e que está na hora de todo mundo criar vergonha na cara. Essa briga, Eliana, do governador presidenciável e o nosso presidente Bolsonaro, né? Antecipando a eleição de 2022, usando essas coisas. E eu vi uma coisa muito interessante do William Bonner, fez um pronunciamento no Jornal Nacional, falando, olha, quando morreu lá o pessoal da Torre Gêmeas nos Estados Unidos, morreu 3 mil pessoas, o mundo parou. Não, para até hoje. Até hoje e foi uma coisa assim muito alarmante. Brumadinho aqui, outras coisas que aconteceram aí. Agora estamos chegando ao número milhares de pessoas morrendo, só que é aos poucos, né? Então não tem aquele choque nas pessoas, porque morreu muito mais que as Torres Gêmeas nos Estados Unidos e morreu muito mais gente do que lá em Brumadinho. Mas a gente começa a acostumar com pessoas... Com a ideia da morte. Da morte por conta do vírus. É o que acontece em relação à nossa política criminal. Sim. Nós estamos acostumados a perder gente de forma violenta. E a gente convive com essa violência e acha normal. Isso é muito grave. Sim. Isso é muito grave. A falta do senso de justiça, né? É muito grave. Nós estávamos falando agora há pouco num outro programa, aqui com Dicas do Aprígio, sobre ética, né? Nós estamos falando de ética na política, né? E nesse assunto de ética na política, o professor Aécio disse o seguinte, que a ética você tem que estar em todos os segmentos. A promotora tem que ser ética, a procuradora tem que ser ética, o juiz tem que ser ético, o faxineiro tem que ser ético. Então tem toda como o advogado tem que ser ético. Eu até tenho uma pergunta aqui do Carlos Serpa, que eu acho que foi um pouco, acho que foi antiético, não sei se mas eu não soou bem, que é os advogados usarem o coronavírus para tirar o preso, para deixar ele livre. Na minha visão, ele está mais protegido lá dentro, guardado, muito mais protegido do que ele está aqui fora. Lógico. Aí eu entro com um habeas corpus dizendo, olha, vamos soltar aqui com... Essa coisa... Que você comentasse um pouco sobre isso, da sua visão do outro lado, né? Então, primeiro que pena é pena. Se ele vai morrer de coronavírus dentro da cadeia, se ele vai morrer de coronavírus fora da cadeia, ele vai morrer de coronavírus, desculpe. Porque ele pode morrer lá de tuberculose, pode morrer lá de pneumonia, de gripe. Vocês viram que eu estou indo para frente, que daqui a pouco eu já estou lá na ponta, né? Não, eu penso o seguinte, tem uma pena para cumprir, que seja cumprida. Eu sou absolutamente contra, todo mundo que me conhece sabe disso, a falta de dignidade na prisão. Eu não concordo. Prisões superlotadas, a forma como carregam os presos, aqueles malucos com aquelas sirenes ligadas, todo mundo sendo jogado de um lado para o outro dentro dos caminhões penitenciários, eu acho isso aquilo é um absurdo. Aquilo para mim não entra na cabeça. Isso eu sempre falei. Então, é assim, ele tem direito a tratamento.
Ele tem direito a tratamento. Então, se ele tem direito a tratamento, ele seja tratado dentro do sistema penitenciário. Existe, dentro da lei de execução penal, existe a possibilidade, né, de, entre aspas, que não é indulto, mas vamos chamar de indulto, humanitário, que é aquele momento que ele já está morrendo, fim da vida. Então ele vai morrer dentro da casa dele, né, ao lado da família, se tiver em tese. Isso é uma coisa. Agora, com a possibilidade de vir a ter o corona e sair por conta do vir a ter, tem uma diferença muito grande, né, gente? Pena é pena e foi feita para ser cumprida. No meu caso, para ser cumprida na integralidade. E não foram poucos que saíram, né? Foram mais de 1.200 aí. Agora, isso eu não culpo o advogado. Eu culpo o juiz e culpo o promotor. Que liberou isso? Sim. Não. Se o juiz liberou e o promotor não recorreu, desculpe. Se o juiz liberou e o promotor concordou, desculpe também. O advogado está na dele, tem mais a que pedir. Se colar, colou. Entendeu? Agora, promotor e juiz tem que ter essa vigilância. Mais o promotor. Porque ele não está brincando de casinha lá. Sim. Ele é promotor de justiça. E sabem que nem todos vão voltar também. Claro que não. Claro que não. Assim como nós também sabemos que não. A doutora também é coordenadora geral dos programas de proteção à vítima e testemunha. Era porque eu tive que me afastar exatamente por conta do tempo que eu preciso ficar fora para a campanha. É um tempo que eu não concordo muito, né? Mas, enfim, eu tenho que ficar fora da carreira. E o que eram esses programas? Esse programa, aliás, vamos falar, né? Nós temos aqui o CRAVE, que eu consegui trazer para Barueri. Agradeço muito ao prefeito por ter me apoiado, ao Jonatas também, que me apoiou amplamente aí, né, que foi um negócio muito legal. O CRAVE é o Centro de Referência de Apoio à Vítima. É um trabalho que é uma orientação jurídica, é um tratamento psicológico junto com uma área assistencial das famílias de vítimas mortas por crimes violentos, latrocínio, homicídio. São vítimas sobreviventes, vítimas que estão com problemas de violência doméstica. Então, nós fazemos o CRAVE continua fazendo, perdão, é que eu acabo me incluindo nessa história, não estando mais. Então, se atende todas essas vítimas sobreviventes de estupro, violência doméstica e tudo mais, assim como os familiares das vítimas de homicídio, latrocínio, por tempo indeterminado, absolutamente de graça, onde se dá todo o tratamento psicológico para que elas sejam reinseridas novamente, né, de uma forma, digamos assim, salutar dentro da sua própria vida, dentro da sua rotina. Esse é o CRAVE. Proteção à vítima e à testemunha, o Provita, que hoje também, dependendo do caso de violência doméstica, também a gente abarca, o programa abarca. É o costume. A violência doméstica, onde é um programa de proteção à testemunha e à vítima. O que nós fazemos? O Provita. Se retira essas testemunhas e essas vítimas de seus locais de origem. Há uma proteção absolutamente sigilosa em relação a todas essas pessoas. Se houver necessidade, é um programa muito sério, e se houver necessidade, a mudança de nomes, mudança até de país. As pessoas, para garantir o processo crime, nesses casos só com processo, né? No caso da violência doméstica também com processo, para garantir a prova do processo e garantir que essas pessoas saiam ilesas sem serem mortas no meio do caminho. E tem o PPCAM. O PPCAM é um programa também de proteção à criança e ao adolescente ameaçados de morte. Normalmente são ameaças reais pelo tráfico de drogas, onde esses meninos, normalmente meninos, são utilizados pelo crime, que também é um programa de proteção. É um programa nacional, tá? Os dois, de âmbito nacional. Onde a gente não, mania. Onde a gente tira, a gente é muita gente,
ou enfim, onde essas pessoas também são retiradas do local da violência, do local de ameaça e são protegidas também. E a nova lei de crime hediondo, então, tem ajudado. Em que sentido, Thiago? Por esses crimes graves. Ah, sim, porque nós garantimos a possibilidade dessas pessoas testemunharem, dos criminosos cumprirem as penas e das pessoas não serem ameaçadas e nem mortas, né, como testemunhas ou como vítimas sobreviventes. Né? Eliana, tem muita gente aqui na rede social perguntando, falando, viu? A Eliana Elida Mares Batista fala: tudo que está acontecendo serve para mostrar quem está no poder. A cara real desses tiranetes. Na verdade, é Deus no poder de tudo, né? É verdade. O Dr. Júlio Teixeira também está aqui, Benjamin. O Marcos Leandro está perguntando aqui: quanto à pena de alimentos, doutora, ser cumprida em casa no período da pandemia, a senhora concorda? A prisão administrativa? Mas é prisão de alimentos. A prisão civil, né? Que a gente porque muita gente foi civil. relaxada por conta disso, né? A prisão foi relaxada por conta do corona. Não, nem aconteceram, né? Não chegaram nem a ser efetivadas. Aí eu acho melhor pagar logo a pensão alimentícia, porque vai acabar a pandemia e vai ter mandado de prisão sobrando para tudo quanto é lado, né? Não é que ela foi cumprida em casa, ela deixou de ser aplicada. Na hora que voltar, vai se pedir mandado de prisão e vai sair todo mundo preso. A Ana Júlia e o Iago, os dois fizeram uma pergunta praticamente a mesma coisa. Doutora, o que a senhora acha sobre o auxílio emergencial ser de 600 e o auxílio reclusão ser de R$ 1.345? Bom, primeiro que eu acho que não devia ter auxílio reclusão. Também. Vamos começar por aí. O auxílio reclusão é mais uma dessas benemerências que são inexplicáveis. Né? O auxílio reclusão pode chegar a mais de R$4.000, dependendo do tempo de contribuição. É mesmo? Tudo isso? Pode fazer a continha lá. Caraca! Vai buscar auxílio reclusão junto ao INSS, que é dependendo do tempo de contribuição do preso e o cargo que ele ocupava. E isso mais ao que o preso custa dentro do sistema penitenciário. Gira, o preso hoje gira em torno de R$5.000. Meu Deus! E se for para a Fundação Casa, custa muito mais, viu, gente? Tá? Na Fundação Casa, o menor, o adolescente infrator, ele custa mais do que isso. É caríssimo. Então eu já acho que auxílio reclusão não deveria ter. Agora, acho que primeiro, há um oportunismo em relação a esse auxílio emergencial, que você sabe que tem gente que não precisa e vai lá e se coloca disponível para recebimento. Né? Esse oportunismo que é lamentável. Né? O Márcio Rossoni te mandando um beijo para você. Obrigada. Marcelo, tá aí. O Márcio sempre pré-candidato a vereador lá em Santana de Parnaíba. O Márcio está aqui comigo no Instagram. O Márcio é um grande amigo aí. Ele já pergunta aqui: doutor, o Brasil tem estrutura para executar um projeto socioeducativos para os presos? Não, na verdade é que essa vez tem um projeto nacional. Eu não conheço nenhum projeto nacional de sistema socioeducativo. Eu conheço projeto estadual. Nós temos, não é um projeto, nós temos a FUNAP, que trabalha muito bem, que trabalhou belíssimamente com presas durante muito tempo, sob a presidência da doutora Lúcia Casale, mas é muito pouco, pelo número de prisões que nós temos, é muito pouco a gente não poder viabilizar todas as prisões, né? Basta ver, eu não sei, eu não saberia te dizer agora qual estado, mas eu vi uma rebelião em alguma prisão do Nordeste, quer dizer, o que é aquilo, gente? Aquilo lá é um esgoto, quer dizer, não dá. Você quer ressocializar quem ali, né? Agora, acho que tem que ter sim. Assim como na minha cabeça, escola tem que ser em período integral para criança. Eu acho que o preso deveria, que o Marcos está dizendo aqui, que o preso deveria se bancar, ter um curso profissionalizante lá dentro. Exatamente. Ele promover alguma coisa.
Por isso que eu em falo. filmes americanos, a gente vê o pessoal roçando, né? Fazendo estrada. Quando eu falei é que nós acabamos mudando de assunto, mas quando eu falei do Romão Gomes, eles criam abelhas lá. Eles têm criam abelhas a ponto de fazer uma apicultura séria. Caramba. Eles tinham, hoje eu não estou mais lá, então não saberia dizer, mas eles tinham fábrica de blocos, porque a área lá é muito grande. Então isso é trabalho. Isso é ocupar a mente, é fazer com que a pessoa saia de lá dignamente. Cumpriu a pena, sai e se ressocializa, tá dentro. Agora, a gente não faz nada. A gente deixa lá as pessoas aglomeradas, chocadas. Olha, o pessoal que está vendo aí vai ter uma vereadora, uma pré-candidata aí em São Paulo. Você vê o que ela tá. A Eliane, eu gosto de falar com a Eliane porque ela fala sem filtro, pessoal. Ela fala, tem que falar e toca a vida e é assim desde. E paga o preço. E paga. Isso é verdade. A gente estava falando sobre a Fundação Casa, né? Tocou no assunto. A doutora acha que tem como ressocializar esses jovens? Muito. Gente, o trabalho da Fundação Casa hoje Bom, eu não vou tocar pro meu lado, porque eu vou falar no secretário de Justiça, que é o presidente da Fundação Casa, que é o Dr. Paulo Dimas. Mas é muito diferenciado hoje do que era. Era outro depósito, né, de adolescentes infratores que ninguém tinha. Não. É um trabalho muito sério feito pela Secretaria de Justiça. É um trabalho humanizado. Nós temos adolescentes que não terão jeito? Temos. Desculpe. É a mesma. Eu sou favorável à menoridade aos 16 anos de idade, sim. Aplicação de pena, sim, aos 16 anos de idade. Porque a minha pergunta é a seguinte, e vai para todo mundo aí, vai para vocês também. Com 12 anos, você lembra o que você fazia? Não. Não lembra de nada? Uma coisa ou outra. Mas você cometia, você se furtasse alguma coisa, você saberia que era errado? Sim. Então eu perguntei errado. Com certeza. Sim. Eu também. Sim. Então desculpe, 16 anos eu acho que já está um pouco tarde para se cumprir pena. É verdade. Porque eu com 12 anos eu lembro o que eu fazia. Com 10 anos, não tinha essa coisa do é crime ou não é crime, é legal ou não é legal, é engraçado. O pensamento é engraçado ou não é engraçado. Né? Mas com 12 anos... Mas Helena, você sabe que eu tinha uns 7, 8 anos. Eu tinha uns 7, 8 anos. Eu fui com a minha mãe num mercado perto de casa e lá tinha uns carrinhos, umas carretas cheias de carrinho em cima. Né? Família muito simples, né? Não dava pra comprar brinquedo. Eu acabei pegando abri o saquinho, peguei um carrinho e fui pra casa. Cheguei em casa, tava brincando no carrinho, então minha mãe olhou e falou: eu não te dei isso, nem seu pai, isso tá muito novo, onde você pegou? Aí eu já fiquei: não, mãe, aonde você pegou? Fui no mercado, né? Minha mãe pegou pela orelha, eu lembro até hoje. Eu não tinha 10 anos, tinha uns 7, 8 anos, 9 anos no máximo. E minha mãe levou da minha casa até o mercado, pela orelha, chamou o gerente, falou: olha, meu filho pegou, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu passei uma vergonha da minha vida, porque tem 42 anos, eu lembro disso. Eu não tenho dinheiro para pagar. Meu pai nunca foi a favor de a gente fazer cardenita no mercado, né? Ele não gostava, ele achava que tinha que fazer compra uma vez por mês lá, mas senão o orçamento era curto. Lógico. E sempre pegando, não tinha problema. Então, eu vou estar todo o salário lá no mercado. Então, meu pai tinha esse controle. E minha mãe foi comigo e falou: olha, quando meu marido chegar, eu vou conversar com ele e vejo o que ele pode pagar e vem pagar aqui para você. Eu não fiquei com o carrinho, eu devolvi lá. Puxa, tomei uma surra da minha mãe, uma vergonha. E isso marcou para mim. Então, talvez ali na minha inocência, né, achei que não poderia, mas eu fui ensinado: isso não é seu, você tem que comprar, você não tem dinheiro. E serviu para mim até hoje. Então, você tem toda a razão. Não é? Quer dizer, é por isso que eu falei, quando você tem até 10 anos de idade, não é o ilícito e o lícito, talvez, né? É mais ou menos assim, é engraçado ou não é engraçado, né? Pode ser uma brincadeira de mau gosto ou de bom gosto. Mas quando você tem 12 anos, você tem noção do que é ilícito,
né? Com 16, mais do que ninguém. No mundo que nós temos hoje, por favor, não tem... Eu sou super favorável, 16 anos, mas, voltando, a Fundação Casa hoje tem um trabalho belíssimo, mas não são todos que se recuperam, porque daí a questão de... Fazer uma pergunta aqui de aluno de direito. Tá? Você é professora, você tá dando aula onde, Liana? Agora eu sou coordenadora da Universidade Brasil de Direito. Que legal! Então, vou fazer uma pergunta de... porque uma legislação, mudou agora essa legislação do juízes de garantias, né? E o Fábio Oliveira pergunta para ela sobre o que ela pensa sobre os juízes das garantias. Mas peraí, isso aí é muito abrangente, né? É o juízo de garantias, né? Eu sou a favor. O juiz, é assim, na minha cabeça, o juiz é aquele cara que realmente não pode dar entrevista, realmente não pode falar, realmente não pode ouvir. Se ele ouvir uma parte, ele tem que ouvir a outra, né? Então, eu sou super favorável, porque é aquele cara que vai dar o equilíbrio, o juiz de garantias é isso, ele dá o equilíbrio de maneira... e vai acompanhar o processo do começo ao final. Linear, né? Linear. Agora, o que acontece? Claro que isso é um sonho, né? Às vezes não é a realidade, porque o juiz aqui, não só no nosso país, mas em todo lugar, ele vive da nossa realidade, ele vive da realidade do dia a dia. Então, obviamente, ele cuida, né, muitas vezes, de como ele vê pessoalmente uma situação, ou pessoalmente, assim, do ponto de vista da cabeça dele, e não do ponto de vista do direito, o que é certo e o que é errado. Né? Então, o Benjamin Sepúlveda, doutora, acha importante aulas de legislação básico na grade escolar? Acho. Vou dizer por quê. Eu comecei dando aula num curso secundário, de secretariado, administração e contabilidade. Auxiliar administrativo e contabilidade. É o segundo grau, né? Hoje. Que na verdade era um técnico. Sim. Eu tenho, até hoje, 500 anos atrás, mas eu tenho gente até que me segue, que foi meu aluno naquela época, que são noções básicas de direito, legislação usual e direito, legislação aplicada e direito usual, que mudam a vida da pessoa. Mudam. Porque você fala desde contrato, casamento, filho, crimes, você consegue falar de tudo um pouco e as pessoas têm noção do direito, sim, e eu acho fundamental. Eu daria até no primeiro grau, viu? Tinha uma matéria que na minha época já tinha mudado, que era algumas coisas sociais. Eu não tinha essa organização social. Isso. Uma organização... Que tinha noção gerais dessas coisas. Organização né? social, exatamente. Então, Tiagão, tem mais coisa aí? Tem muito. Doutora tem muita experiência e pra gente obrigada. Muita coisa. Não, a experiência pode ser boa e pode ser ruim, né, gente? Mas... Boa. A violência tem aumentado muito no Brasil, né? Nos últimos tempos, principalmente. Se é possível dizer que tem um crime comum, qual seria esse? Doutora, mais encontra, assim. É crime contra o patrimônio. Muito crime contra o patrimônio. Eu não vou dizer que todo brasileiro é oportunista, mas a legislação brasileira dá oportunidade para que o brasileiro se torne oportunista. Crime contra o patrimônio é o que a gente mais tem, né? Porque as pessoas não são punidas, né? Então acaba sendo um incentivo você ser um violador da lei. As penas hoje são muito brandas, né? Muito, imagina. Chega a ser ridículo. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, se eu tiver tempo, sobre a violência doméstica. Não, sobre a violência doméstica, né? Se a gente for falar de violência doméstica, quando você fala assim, medida protetiva, né? Eu dou uma medida protetiva para a mulher. Aí o indivíduo não cumpre a medida protetiva. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser preso, porque agora tem a possibilidade de estar preso pela medida protetiva. Você vai prender esse fulano por quanto tempo? Você prende por 1 mês, 2 meses, porque a pena máxima dele vai ser aplicada
inicialmente é uma pena de 3 meses, o mínimo, tá? Desculpa, falei errado. Então você deixa lá por 3 meses o indivíduo na cadeia, ou 2 meses, ele já cumpriu a pena, ele sai, né, com o cumprimento da pena e sai com uma nova situação, que é exatamente a possibilidade de vingar-se da vítima. Exatamente. Porque as penas são idiotas. Se você falar assim, olha, se você encostar numa pessoa, vias de fato, se você der um tapa no rosto de uma pessoa, que não é nem crime, né, seria contravenção penal, a sua pena mínima é de 5 anos de cadeia, cumprindo de ponta a ponta. Então, assim, não encoste na pessoa. Percebe a diferença? Você cria um temor para esta situação e ninguém vai encostar a mão em ninguém. Eu estou dando um exemplo chulo. Sim. Mas como todas as nossas penas são muito baixas, as pessoas se arrogam no direito de cometer delitos. As penas já são baixas e ainda tem a progressão de pena? Que também é outra... que só nesse país tem progressão de pena, né? Nós somos, assim, o fim do fim. Então a gente tem progressão... Quer dizer, você tem uma pena para cumprir, assim, mas eu vou cumprir no aberto, vou cumprir no semi-aberto. Não, senhor, você cumpre pena... A pena de prisão, então cumpre a pena de prisão do começo ao fim do jeito que tem que ser cumprida. Mas não é a nossa realidade. Isso partiu desde 1984. Né? Doutora, vê algum ponto positivo na progressão de pena? Nenhum. Pena foi feita para ser cumprida. Eu vejo um ponto positivo na liberdade condicional. Quando você liberta condicionalmente alguém e fica observando como essa pessoa se comportará dali para frente. Porque saiu, não comportou-se bem, volta e cumpriu o resto da pena. Ponto. E é realizado o exame criminológico para... Também. Não. O exame criminológico hoje também não é como era. Antigamente o exame criminológico dizia respeito à possibilidade de periculosidade do agente. O indivíduo era perigoso. Então, se fazia um exame criminológico e assim, está cessada a periculosidade? Está, então ele pode sair. Hoje não. O exame criminológico está apto para sair? Tá. Olharam a periculosidade? Mais ou menos, vai. E aí vai embora. Porque hoje a gente escolhe ou o cumprimento da pena ou o tratamento psiquiátrico. Antigamente não era assim. Até 84 você tinha a pena, mas a periculosidade. E só saía, mesmo cumprida a pena, quando não era mais perigoso. Se fosse, se não fosse, continuava lá. Tem um caso, né, de grande comoção social, que é da Isabela Nardoni. Sim. Né, a doutora atuou. Há um equívoco aí. Na Isabela Nardoni, na verdade, eu só fiz a parte de imprensa. Quem atuou foi o Sembranelli. O meu colega querido Francisco. O Alexandre Nardoni está preso até hoje. E há um tempo atrás ele conseguiu a progressão de pena para o semiaberto. O Ministério Público pediu a regressão por conta do exame criminológico. E conseguiu. E isso, então, mas isso vai chegar um momento que ele vai para a rua. Mas quando ele foi para o semiaberto não haviam feito? Pode fazer e às vezes podem não fazer, tá? A vara de execução penal, dependendo do local, ela dispensa o criminológico, pode não dispensar, às vezes ele é colocado no semiaberto, imediatamente o promotor entra com agravo, né, de execução, e aí o tribunal que decide pode voltar atrás. Eu não sei exatamente o caso do Nardoni, mas me parece que ele foi e voltou porque o criminológico acusou que ele não teria capacidade de enfrentar é bom, né, um semiaberto. O Marcos Leandro, que ele é estudante de Direito, trabalha conosco aqui, ele está perguntando para a doutora o que a doutora acha do crime organizado hoje. O nome de estudo, né? É organizado. Tráfico de drogas. Se a gente não se organizar para acabar com o crime organizado, ele está mais organizado do que a sociedade, essa que é a verdade. Né? Agora, é muito interessante se pesquisar, e eu acho que isso já existe uma série, não sei exatamente, um documentário, que mostra como começou o crime organizado. É exatamente pela desorganização do Estado. Sim. A desorganização do Estado fez com que
o sistema penitenciário, entre aspas, se organizasse. E hoje a gente ouve falar, eu não vejo como opinião pessoal que é uma medida certa, né? Mas até para combater o tráfico de drogas ou diminuir, legalizar drogas. Em hipótese alguma. O que também ninguém sabe, né? A maioria das pessoas não sabe, porque não convive com isso, mas a gente que convive sabe, que fala assim, maconha, libera maconha. Gente, a maconha é a única droga que pode potencializar a esquizofrenia no jovem. E ninguém fala isso. Nem o médico psiquiatra acaba falando isso. A maconha pode, sim, e é a única que faz isso, que é potencializar a esquizofrenia no jovem ou alguma causa de doença mental no jovem. Isso é sério. Isso é mais sério do que qualquer coisa. Quer dizer, aquele que usa maconha, que é jovem, que começa com 12 anos de idade, 13 anos de idade, ele pode desenvolver, acho que até aos 25 anos ou 29 anos, eu não estou lembrada, algum tipo de doença mental se ele é predisposto a isso. Então não vamos legalizar nada, né? Vamos continuar como a gente está, que está de bom tamanho. Está péssimo, aliás. A Ana Júlia perguntou assim, doutora, qual seria uma provável resposta para o aumento da criminalidade em relação à extensão da pandemia? Desculpa, não consegui alcançar a pergunta. Se aumentou a criminalidade nesse período de pandemia? Aumentou a violência doméstica, isso já era uma coisa mais ou menos esperada, lógico, porque o casal acaba, enfim, filho, marido, mulher, sogra, irmã, sabe essas coisas? O que acontece? As pessoas começam a conviver 24 horas e dioturnamente trancadas, né? Então, vamos imaginar que essas pessoas têm um outro tipo de problema que a maioria do povo brasileiro tem, que é a fome, né? Que é um problema de ter que sair para trabalhar para sobreviver. Então, quando a gente fala num negócio desse, a gente está falando realmente numa situação que é muito grave. A gente está falando de pessoas que vão apanhar filhos, idosos, esposas, que vão apanhar continuamente, porque vira um ciclo vicioso esse negócio, né? E está todo mundo trancado com outros problemas já inerentes. Fora a violência doméstica, imagina o que nós teremos de gente desempregada. Exatamente. Desempregada. Não é brincadeira. Antes da gente começar, né, a live, a gente estava conversando a respeito de um cliente seu. Sim. Que se tivesse que mandar embora os seus funcionários, essas pessoas vão viver do quê? Claro, isso é um problema de caráter também, né? 160 funcionários. 160, então, você imagina 160 famílias desamparadas. Colocar muito sério. que desses 3, de cada salário sustenta 3, 4, por exemplo, é muita coisa. É muita coisa. Então, eu acho sim que a criminalidade vai dar uma explodida aí. Vou falar outra coisa. O traficante continua trabalhando. E ele está trabalhando naquele jovem que está em casa, que não fica dentro de casa, que você não sabe também onde é que ele está. Entendeu? Porque para ele não tem pandemia. Então tem vários fatores aí sociológicos, e eu vou ser mais professor agora, antropológicos, que vão contribuir para a explosão dessa criminalidade. Mas ainda volto a dizer, eu ainda acho que é uma criminalidade de natureza patrimonial. A gente está falando de crimes contra patrimônio, tá? Eu não estou falando de latrocínio, claro que vai aumentar. Mas eu não estou falando do latrocida, do homicida, eu estou falando sim por causa da convivência social, né? Briga entre vizinhos, briga entre parentes, isso fatalmente vai acontecer também. Mas os roubos, que é um problema também, eu acho que nós teremos aí, como nós temos gente saindo, né, fora da cadeia, nós vamos ter gente que não foi para a cadeia e que vai continuar aí. Não sei se a doutora chegou a assistir um vídeo que viralizou essa semana, acho que foi no Rio de Janeiro, as pessoas dentro de um ônibus coletivo, todas de máscara, e uma senhora que não estava de máscara foi expulsa, um homem pegou ela e começou a chutar ela até ela descer do ônibus, né? Acabou virando até uma intolerância
nessa pandemia, na aglomeração? A gente tem que ver que as pessoas estão no limite da sua sanidade mental. Todas. Não tem quem não esteja no limite da sua sanidade mental. Seja por problema financeiro, seja por síndrome do pânico, seja por problema psiquiátrico, né? As pessoas estão no limite. Então, assim, tudo se torna intolerável. Então, se a gente não colocar a cabeça em ordem, eu tenho a impressão que ninguém sobrevive à pandemia e que saia ileso a pandemia. Em algum outro setor vai estourar alguma coisa, né? Nós temos uma pergunta aqui. Se um menor comete um crime grave, ele vai para a Fundação Casa mesmo assim? Vai. E fica o período normal? Vai para a Fundação Casa. O que pode acontecer com um menor que comete um crime grave, que tenha problemas psiquiátricos, é ele não ir para a Fundação Casa e ir para um tratamento psiquiátrico de internação, que aí ele equivale a qualquer indivíduo de maior idade que tenha cometido crime que seja doente mental. Esse é o tratamento caso, é igual. Esse é o caso daquele champinho. É o caso do champinho. Então, se comprovada a doença mental dele, ele não vai para a Fundação Casa, óbvio. Ele vai para eu vou chamar de manicômio judiciário, porque esse é o nome técnico que se dá, e ele fica em tratamento por tempo indeterminado. Às vezes não sai nunca mais. Só para quase encerrar. Não, eu tô na pandemia. O Valdir Batista perguntou aqui: qual será o seu foco como pré-candidata a vereadora? Então, eu tenho duas coisas na minha vida assim que eu prezo muito. Uma delas é a educação e outra é a segurança, óbvio. Educação. Eu não admito e não acho que seja possível você ter uma boa sociedade se você não aplicar na educação. Mas isso é muito genérico, Eliana, é genérico. Mas eu vou te dizer uma coisa. A hora que você obrigar a escola municipal a dar período integral para o aluno, eu não estou falando de Barueri, que é primeiro mundo. Eu estou falando de São Paulo. Sim. E eu estou falando que São Paulo é uma cidade imensa que cabe várias cidades dentro. Então, eu estou falando desde o extremo da Zona Sul até o extremo da Zona Leste, o extremo da Zona Norte, o que vocês quiserem. Quando você coloca uma criança na escola período integral, primeiro, você tira o foco e acaba fazendo com que as pessoas tenham mais saúde, tenham boa alimentação, você já tira um problema da saúde, você tira um problema de segurança pública. Você para de pagar professor por quilômetro rodado e faz com que o professor permaneça um período integral na sua escola. Você aplica outras disciplinas, né, para a criança e para o adolescente, e você faz com que estes pais trabalhem tranquilamente, que é o que precisa acontecer, o dia inteiro. Então, hoje em dia, não dá mais para dizer que assim, a criança fica de manhã na escola, tudo bem, tem a merenda, ok, tem um almoço, sai, volta para casa sozinho, permanece a tarde inteira sozinho, na mão de traficante, na mão de quem quiser que seja, porque a mãe tem que continuar trabalhando, o pai tem que continuar trabalhando. Tudo que ela aprendeu no dia, acabou. Ela perde na parte da tarde. Acabou. Então, quando eu falo assim, é obrigatório. A escola do extremo da Zona Leste, do extremo da Zona Sul, do extremo da Zona Norte, do Centro-Oeste, enfim, é período integral, escola municipal pública integral. Eu tirei o problema da segurança pública e eu tirei o problema da saúde. Sim. Da saúde como um todo, né? Saúde mental e saúde física. Eu deixo, né? Eu amplio. Tá, por que você está falando isso? Porque gente culta, gente, vota melhor, desculpe. Sabe votar e vai votar melhor. Isso interessa? Não sei para quem me interessa, para mim interessa. Né? Porque vai saber o que é bom, quem é o cara que eu devo votar e quem é o cara que eu não devo votar. Então eu acho que nesse aspecto a gente tem um trabalho muito grande a ser feito na educação. Outro trabalho, segurança. O munícipe tem direito a ter segurança, não é guarda municipal, tá? É segurança mesmo. No parque onde ele vai, na rua onde ele mora, a iluminação. Um dos projetos, e aí
o equívoco, né? Um dos projetos para a diminuição de crimes no nosso país era iluminação pública, que não foi avante, né? Quem pesquisar os governos lá anteriores vão saber do que eu estou falando. E não deixa de ter sua lógica, né? Eu estou falando genericamente de iluminação, mas eu estou falando de segurança no sentido amplo. É segurança mesmo. É acabar a moleza de bandido. Poder andar tranquilo na rua. Poder tomar um ônibus tranquilo. Sim, exatamente. É investimento em segurança. Uma mulher poder andar livre, né? Livre. Eu, no meu tempo, a gente estava falando de quando eu estudei, eu estudava de manhã e estudava à noite. À tarde eu trabalhava. Quando eu falei que a minha mãe, que eu conversei, que eu negociei com a minha mãe as 2 faculdades, realmente para eu pagar a segunda faculdade eu tinha que trabalhar. Então eu saía da minha casa às 6 horas da manhã e voltava às 1 hora da manhã. Eu tomava 10 ônibus por dia porque não tinha metrô. Né? Como é que uma jovem com 18 anos de idade fazia isso? Baseado em segurança. Apesar de tomar 10 ônibus, quer dizer, eu podia fazer isso com certa tranquilidade. Eu acho que esse é o ponto bacana e eu acho que o principal objetivo desse quadro foi o que a doutora acabou de relatar. O objetivo principal é mostrar que um magistrado ou um delegado ou quem der a honra de ser entrevistado, mostrar que são pessoas igual nós, claro, que lutaram, não há que é uma coisa muito engraçada. Estudaram muito e chegaram onde E não fui privilegiada, não fui privilegiada em nada na minha vida. Minha vida sempre foi de muita batalha, muita dureza. Não fui filhinha de papai, ao contrário, eu fiquei órfã aos 12 anos de idade do meu pai. Né? Um homem íntegro que pertencia à Polícia Civil de São Paulo, com instituição que eu defendo até a morte. Mas é isso. Né? A gente nada mais, todo mundo é igual, né, gente? E assim, é questão de opção? É questão de opção. É questão de oportunidade? Eu acho que a gente pode criar as oportunidades, né? Eu acho que a gente tem que oferecer muito para todo mundo. Então, quando eu falo assim, eu quero escola em período integral, por que a criança não vai aprender natação na escola que ela está? Por que ela não vai aprender um basquete? Por que ela não vai aprender naturalmente as coisas que ela poderia aprender? Né? Eu tive essa oportunidade. Na escola pública, no DF, que era no Ibirapuera. Quer dizer, agora eu tenho que ficar pulando com a criança o dia inteiro, né? Nenhuma mãe, nenhum pai tem mais dinheiro e não tem tempo para isso. Então que a escola cumpra a função dela, né? Mas cumpra bem cumprida. Parabéns pelo objetivo, tenho Obrigada. certeza que vai ser muito bom, não só a campanha, depois, né? Eu espero, eu não estou em campanha, né, gente? Voltando a falar, eu sou Pré-candidata. Eu sou pré-candidata. Não, mas tem que tomar cuidado, né? Mas eu sou uma pré-candidata. E espero fazer muito mesmo por São Paulo e não deixar minha Barueri, né, para trás, porque eu amo muito Barueri. Legal. A doutora já foi candidata a deputada estadual em 2018. Sou suplente, né? Teve 35.869 votos. Isso. Foi votado em 476 municípios. Isso nem eu sei. A gente pesquisou, Nem eu sei. 476 municípios e foi a segunda mulher mais votada da coligação. É isso aí. Hoje é suplente. Essas informações a gente consegue através de um aplicativo chamado Politic. A doutora conhece? Não. O Politic, ele reúne informações detalhadas. Eu preciso baixar, né? Aliás, já vou cobrar o Jonatas para baixar Já esse troço cobra. agora. Ele reúne informações detalhadas de todas as eleições, por cidade, município, bairro e inclusive escola. Que legal. Se nós pegarmos agora, eu consigo saber quantos votos a doutora teve em Barueri. Esse eu sei. Por escola. Por escola eu não sei, mas esse eu sei. Em Barueri. 376 votos. Eu sabia dos votos, eu não sabia por escola. Doutora, vamos encerrar. Bom, eu voltei para deixar você aqui falando aqui com o doutor. Obrigado, Eliana,
presença aqui, inaugurando esse Adorei, Café com adorei. Nossa, foi Justiça. muito bom, gente. Adorei. E a gente está começando com esse canal aqui e a gente precisa de pessoas como você para levantar, dar moral para nós. Exato. Ah, sei, eles precisam de muita moral, tá? Tá bom. E aí eu fico muito feliz, usando o prestígio da minha amizade com a Eliana, né? Convidei ela. Prazer, aqui. nossa. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso Café com Justiça. Não, Vamos ter outras pessoas. A Eliana pode sugerir outras pessoas para nós trazermos Não, prazer. aqui. E ela pode voltar aqui. Eliana é uma amiga de casa e espero que vocês ele tenham gostado. ele é meu querido, né? Ah, que eu isso. tenho que falar que o Jonatas é assim, fora ser uma pessoa excepcional, é um profissional excepcional, né? É um ser humano excepcional. Que então, isso, assim, obrigado. não, você sabe que eu não falo, que eu não acho, né? Se eu achasse que não era nada disso, eu nem teria falado, nem falaria. Obrigado. Mas assim, ele é um grande exemplo, assim. Eu tenho muita admiração pelo trabalho que ele exerce, tenho muita admiração pela pessoa que ele é. Tenho muita honra de ser amiga dele, sim. Obrigado pelo carinho. E ele é um cara que ele trabalha e que ninguém conhece o trabalho dele, né? Ninguém conhece o que você é capaz no seu trabalho. Né? É verdade. O trabalho dele é de bastidor, mas olha, Quietinho. Ele é o cara. Obrigado. Obrigado. Não, Eu é tenho uma honra de verdade, trabalhar né? junto. Exatamente. Hoje, Aprender Thiago, junto. mas ele é um Obrigado. profissional incrível, assim, um grande filho, um excelente pai, vai por aí afora. Obrigado. Tiagão, você encerra então. Doutora, eu quero te agradecer, é uma Eu honra agradeço. ter te recebido. Espero te receber mais vezes. A porta Quando quiser. da TV Barueri com certeza tá. Não tem nem porta, né? Não tem. Tá escancarado. Foi uma honra te receber. Muito A honra obrigado. é minha, muito obrigada, vocês foram muito gentis. É muito bom. Muito bom estar aqui, muito bom estar com... E vamos fazer outras vezes, Juliana. Hora que vocês quiserem. Gostei de trocar ideia, cara. Legal. Eu até visto você no Instagram ali, falando e tal. Não, pois é, ultimamente eu tenho falado pouco, né? Eu preciso falar mais, preciso xingar tem que mais. falar. Tenho xingado muito pouco as pessoas, Você tem que ultimamente. xingar da Ibope. Não, mas tem que xingar com conhecimento de causa, né, gente? Exatamente, Com fundamento. exatamente. Essa coisa de sair xingando porque eu acho legal, É, não é, né? é verdade. Vamos xingar o que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente se recolhe e aceita a opinião do outro, né? Pessoal, o quadro vai ao ar toda sexta, às 9 da noite. Esse é o objetivo, né? Trazer um bate-papo descontraído, por isso o Café com Justiça. E aqui a gente vai aprender muito e ter a honra de receber outros convidados também, igual a doutora. Muito feliz. Obrigado, até mais. Boa Obrigada. noite. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau. Valeu.